Formação a serviço da comunidade. Irmãos e irmãs, paz e bem, eu sou Frei Felipe, frade capuchinho. Hoje apresentarei o programa Católicos em Missão no lugar do Frei Germano, que se encontra numa missão diferente. Desde já, agradecemos a sua participação e carinho em acompanhar o nosso programa. Este é o nosso encontro marcado todas as quartas-feiras. No programa de hoje, teremos a matéria sobre o estudo promovido pela Arquidiocese de Manaus em comemoração aos 50 anos do Concílio Vaticano II. Também teremos a reflexão sobre o sacramento da confissão. Se deleite agora com o clipe musical promovido pela banda Arcanjos do Senhor. Aí galera, nós somos a banda Arcanjos do Senhor! E é uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês no programa Católicos em Missão para trazermos um grande trabalho nosso, que é a composição de um grande amigo nosso chamado Taylor Neves. Queremos que vocês, com coração em Deus, curtam essa música para a evangelização de todos os povos. Valeu! Valeu! Louve ao Senhor com alegria, pois isso contagia quem está por perto. Louve ao Senhor com todo o coração e deixe que esse amor se espalhe aos irmãos. Louve ao Senhor com alegria, pois isso contagia quem está por perto. Louve ao Senhor com todo o coração e deixe que esse amor se espalhe aos irmãos. Pula pra tocar no céu, corre pra abraçar o irmão, com palmas de aleluia, e glorifica a Deus e os seus irmãos. Pula pra tocar no céu, corre pra abraçar o irmão, com palmas de aleluia, e glorifica a Deus e os seus irmãos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Louve ao Senhor com alegria, pois isso contagia quem está por perto. Louve ao Senhor com todo o coração e deixe que esse amor se espalhe aos irmãos. Louve ao Senhor com alegria, pois isso contagia quem está por perto. Louve ao Senhor com todo o coração e deixe que esse amor se espalhe aos irmãos. Pula pra tocar no céu, corre pra abraçar o irmão, com palmas de aleluia, e glorifica a Deus e os seus irmãos. Pula pra tocar no céu, corre pra abraçar o irmão, com palmas de aleluia, e glorifica a Deus e os seus irmãos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Pula pra tocar no céu, corre pra abraçar o irmão, com palmas de aleluia, e glorifica a Deus e os seus irmãos. Pula pra tocar no céu, corre pra abraçar o irmão, com palmas de aleluia, e glorifica a Deus e os seus irmãos em Cristo Jesus. E aí, meu irmão, minha irmã, você gostou? Essa é uma pequena amostra de quão criativa pode ser a nossa juventude.
Se você também conhece alguém, ou você mesmo, sua equipe de liturgia, grupo de canto, grupo de jovem, tem algum talento e precisa de um espaço para mostrar isso, nós do Católicos em Missão disponibilizamos. Entre em contato conosco pelo endereço que você agora vê na tela. Não deixe escondido, não coloque seu talento debaixo de um balde, debaixo de uma bacia. Mostre para o mundo. Fiquemos agora com o nosso intervalo. Estamos de volta. O nosso programa agora continua com o estudo promovido pela Arquidiocese de Manaus em comemoração aos 50 anos do Concílio Vaticano II, promovido para padres, religiosos, religiosas e leigos. Este estudo é de fundamental importância porque diz respeito também aos avanços da nossa evangelização e também os meios que a Igreja no século XXI conseguiu elaborar para que a mensagem do Evangelho ficasse sempre atual. Acompanhemos agora a cobertura completa deste evento com a nossa repórter Maitê Barros. Em novembro de 2012, o Papa Emérito Bento XVI lançou o Ano da Fé, em comemoração aos 50 anos do histórico Concílio Vaticano II, com o tema A Nova Evangelização para a Transmissão da Fé Cristã. Como parte da celebração do Ano da Fé, igrejas do mundo todo se preparam para celebrar os 50 anos do documento que, à luz do Espírito Santo, transformou a Igreja Católica. Na capital amazonense, a Arquidiocese de Manaus realizou nos dias 23 a 25 de abril a primeira conferência sobre o Vaticano II, direcionada a padres, religiosos e religiosas, e nos dias 26 a 28 de abril para leigos e leigas. Nós estamos recuperando um pouco a herança do Concílio Vaticano II, que ainda é extremamente válido para a Igreja. Muito daquilo que o Vaticano II definiu nas suas constituições e documentos ainda não foi colocado em prática. Embora o continente latino-americano e sobretudo a Igreja no Brasil tenha avançado muito na perspectiva do concílio, mas ainda há muito o que fazer. Então é importante a gente fazer memória, na verdade, desse documento para todos nós, padres, religiosos, religiosas e leigos, porque é importante nós tê-lo como horizonte da nossa ação pastoral. O evento foi ministrado pelo assessor verbita Padre Joaquim de Andrade, que fez uma análise sobre a Igreja nos dias atuais. A Igreja está avançando cada vez mais e entrando no universo globalizado desse mundo que constantemente está mudando, e dentro dessas mudanças a Igreja está apresentando as novas propostas por aí. Um dos elementos que a gente percebe é propriamente a eleição do Papa, que é considerado Papa de periferia. Nesse sentido, observa-se um deslocamento da Igreja que está centralizada, está disposta a acolher aqueles que estão longe e distante, que nós podemos chamar, entre as aspas, da periferia. Nesse sentido, a Igreja está tentando atualizar e adequar para os nossos tempos. A conferência destinada a padres, religiosos e religiosas foi realizada no auditório do ITEBS. As atividades missionárias da Igreja foram um dos assuntos abordados. A Igreja deve aprender a se deslocar, tanto do centro para a periferia, periferia para centro, de um país para outro, outro país para cá, assim por diante, mostrando sua abertura e apresentando a universalidade que é a catolicidade. Quer dizer, a doutrina, o ensino de Jesus é para todos, não somente para nós. Agora, para que essa doutrina que seja para todos, o missionário deve estar preparado para isso. Ele deve estar universal dentro de si em primeiro momento e depois na sociedade globalizada. O seminário dedicado aos leigos e leigas aconteceu no Auditório Mãe Paula e reuniu cerca de 80 lideranças comunitárias. Ajudar os leigos e leigas a compreender melhor sobre o Concílio Ecumênico foi um dos objetivos do evento. O Vaticano II disse, a Igreja não é centralizada com o Papa, mas a Igreja é povo de Deus. Então, a partir do chão,
o povo vai aproximando. Rosângela Silva participou do evento representando o setor 1. É um momento assim especial para a gente fazer uma memória de tudo que foi colocado no Vaticano, né? Nós, como povo igreja, fazer essa relembrança, essa memória, né, do que foi deixado para nós como caminharmos enquanto igreja, né? E assim, esse segmento que fortalece a comunhão entre os povos, né? Uma oportunidade de fato assim, a gente fazer valer aquilo que a igreja se preocupou, né, com o povo. Como caminhar dentro das suas comunidades, como trabalhar a questão da pessoa marginalizada, do pobre. Então é um momento muito rico de fato, né? E que não se pode perder as oportunidades, né? E por não perder as oportunidades é que eu estou aqui hoje, fazer valer esse momento que é de riqueza para nós como cristãos. Alessandro Guimarães veio representando a paróquia de São Jorge. Para ele, o momento é de partilha. Passados mais de 50 anos, né, do Vaticano II, há aspectos que a gente precisa refletir, partilhar, sentar com outras forças vivas, né, da Igreja de Manaus. Então há um sentimento assim de a própria expressão do João 23, né, de um adornamento, né, ou seja, voltar às fontes, né, perceber que a gente precisa se reunir para partilhar. E é um momento muito forte porque a gente está diante do Padre Joaquim, né, Andrade, onde vem trazendo essa experiência que não é só do Brasil, mas uma experiência de uma outra cultura. Então é um sentimento realmente de partilha. Tanto no encontro dos leigos como dos religiosos e padres, a expectativa foi intensa. Nós esperamos que realmente todo esse conteúdo que está sendo estudado, refletido, ajudem as pessoas cada vez mais na sua compreensão da igreja e da missão dessa igreja. O Concílio Vaticano II trouxe várias mudanças dentro da Igreja Católica. Entre elas, a celebração da missa em idiomas vernáculos, a liberdade religiosa, a colaboração com outros credos cristãos e o respeito absoluto de outras religiões. Irmãos e irmãs, como podemos perceber no estudo promovido pela Arquidiocese de Manaus, em comemoração aos 50 anos do Concílio Vaticano II, a Igreja sempre se preocupou em atualizar a mensagem do Evangelho, no sentido de responder aos apelos e desafios do mundo contemporâneo. Dificuldades e problemas sempre nós tivemos, enquanto Igreja, enquanto missão. Mas o problema em si, ele é reflexo também de que a Igreja e nós, como membros dessa Igreja batizados, precisamos continuamente revermos os nossos métodos a fim de que a mensagem de Cristo seja cada vez mais eficaz. E o Concílio Vaticano II, que ocorreu do ano de 1962 até 1965, é justamente a preocupação da Igreja, enquanto esposa de Cristo, em querer que os seus fiéis, a sua comunidade, possa viver autenticamente a mensagem do Senhor. Muitos foram os documentos, decretos, constituições, frutos desta reunião dos cardeais e bispos chamada de concílio. Eles estão para nos orientar. Não cabe aqui aprofundar e dizer cada um de um por um, justamente porque são muitos. Mas cabe dizer para cada um de nós, para quem quiser aprofundar, que é uma resposta, sim, aos desafios que vão surgindo e que afrontam a nossa fé, que afrontam os nossos métodos. A mensagem de Cristo é sempre atual. E graças a Deus, o que conduz e o que defende, consola e anima a igreja é o Espírito Santo. Ele está por detrás de tudo isso, animando a cada um de nós, animando a sua igreja e atualizando a obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Não saia daí. Após o intervalo, vamos ter algumas reflexões sobre o sacramento da confissão, que é muito importante para cada um de nós. Irmãos e irmãs, paz e bem, no programa de hoje, Católicos em Missão, nós vamos refletir sobre o sacramento da confissão.
ou o sacramento da penitência, reconciliação, ou o sacramento do perdão dos pecados. Esses nomes, todos eles se referem ao mais conhecido como sacramento mesmo da confissão, ou confissão. Nós percebemos hoje que há uma grande procura por milagres, por eventos extraordinários. E o perdão, ele acabou ficando para um segundo plano. Mas, irmãos e irmãs, o perdão dos pecados, o perdão de Deus, é a maior cura, é o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano, na vida da pessoa que cai, que erra, que é frágil, que é propensa a tantos males. Porque o perdão de Deus, ele é um abraço amoroso. O perdão de Deus em nós é a acolhida amorosa daquele que nos quer para sempre perto de si. E é por isso que nós queremos refletir sobre esse maior milagre, ou essa maior cura, a maior cura que o ser humano pode receber de Deus, que é o perdão dos pecados. Em que consiste o sacramento da confissão? O sacramento da confissão consiste no perdão de Deus que é dado ao ser humano. O ser humano que erra, que peca, que cai, que é frágil, que é propenso ao mal. E esse perdão ele é alcançado mediante o ser humano também que procura reconciliar-se com Deus. Todavia, essa reconciliação só é possível porque Deus primeiro quis encontrar-se com o ser humano. É como se disséssemos assim: eu só posso encontrar Deus porque Deus primeiro quis ser encontrado por mim. E essa é a realidade também do perdão. E a maior imagem, a melhor imagem de acolhida e de perdão que nós encontramos é na parábola também do filho pródigo, né? Que nós lembramos que o filho saiu, ficou numa situação tão degradante, pior do que os porcos, mas quando foi encontrar-se com o pai acolheu, o pai restituiu a dignidade daquele filho. Não somente o tratou como empregado, como uma pessoa que cometeu delitos ou que fugiu e extraviou os bens do pai, mas devolveu a dignidade de filho do pai. E certamente é essa dignidade que todos nós recebemos quando procuramos o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação. Quem instituiu esse sacramento? O próprio Cristo. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23, nós encontramos as seguintes palavras de Jesus: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Estas palavras de Jesus se dirigem aos apóstolos que estavam reunidos antes de Jesus subir aos céus, ascender aos céus. E foi realmente um dom e um próprio mandato do Cristo para que os apóstolos, ministros, fossem ministros também da reconciliação. Mas você deve estar se perguntando: por que se confessar, por que contar os meus pecados para um outro ser humano? Para alguém que erra, que peca, que é frágil como eu? Pois somente Deus perdoa os pecados. E realmente, quem pode perdoar os pecados somente é Deus. Todavia, se levarmos por essa lógica de que somente Deus perdoa os pecados, nós podemos chegar ao ponto de que nós não precisamos do ser humano para absolutamente nada, porque só Deus basta. Mas o fato é que a nossa vida, que é querida por Deus, ela não é individualista, ela de forma alguma exclui a graça de Deus que também perpassa pelo ser humano que é criado à sua imagem e semelhança. E nós sabemos também que em relação ao pecado, em relação à confissão dos pecados, somente aquela relação direta entre o ser humano e Deus, que é possível também, é claro, e é justo você fazer isso, você procurar pedir perdão a Deus, diretamente a Deus, mas nós sabemos que essa relação direta muitas vezes pode ser uma tentativa de burlar o real arrependimento da pessoa. À medida que ela, refletindo, ela não se sente capaz, ou ela de fato não está realmente arrependida ao ponto de manifestar o seu pecado, o seu arrependimento para uma outra pessoa. A outra pessoa, ela não é a pessoa que o padre, o bispo não são aqueles que vão perdoar os seus pecados, é Deus. Mas eles são aqueles que ouvem os seus pecados e que são canais da graça do Senhor. Isso burla certamente muitas tentativas de
de maquiar ou minimizar a imagem do pecado. Isso bula muitas vezes a nossa tentativa de fuga, de achar que a nossa relação com Deus direta é suficiente. Percebemos que são ministros e o mandato do Senhor está aqui. Eles são ministros também da reconciliação, os padres e os ministros. Muito bem. Então, irmãos e irmãs, o pecado, então, ele constitui a raiz do mal no ser humano e na sociedade. O pecado destrói as relações. O pecado, ele destrói a perspectiva de vida do ser humano. O pecado, ele destrói a paz e o projeto de amor que Deus tem para a humanidade. Se o ser humano não buscar a reconciliação, reconhecer que peca, que erra, que faz o mal, mas que quer mudar, nós não podemos, então, conseguir uma sociedade nova, um mundo novo, um gênero humano diferente. É por isso que o perdão de Deus é a maior cura que pode acontecer na vida do ser humano. Porque é o próprio Deus que dá nova possibilidade do ser humano ter uma vida diferente, uma vida nova. Uma vida nova que procuramos já viver aqui, aquela que vamos viver certamente no reino do céu junto de Deus. Como nos prepararmos melhor para o sacramento da confissão? Certamente pelo exame de consciência. Esse exame consiste em você analisar a sua vida, em você analisar os fatos, aquilo que você percebe que transgride o amor de Deus na sua vida, aquilo que transgride a paz, aquilo que transgride o bom entendimento entre irmãos, entre a igreja, entre a comunidade, com você mesmo. Mediante esse exame de consciência, você vai em busca da confissão com o pecado, dizendo o pecado para o padre e ele dando a absolvição. Como disse, é Deus quem perdoa os pecados e não o padre. Busquemos então esta cura, busquemos este real milagre que pode acontecer na vida do ser humano. Busquemos o sacramento da confissão. Nós precisamos dele e a porta é uma grande abertura de Deus, dessa reconciliação entre Deus e o ser humano. Não deixemos e não minimizemos o fato do pecado existir em nossas vidas. Não minimizemos o fato de que aquilo que nos divide, aquilo que nos separa, aquilo que machuca o ser humano e a sua relação com Deus e com o próximo, pensando que isso é normal. Não é normal. Certamente nós somos frágeis, isso vai acontecer, mas o fato é que o perdão de Deus, o amor de Deus é muito maior que tudo isso. Não deixemos a graça passar. Busquemos isso como a possibilidade de sermos restituídos continuamente da nossa dignidade, filhos de Deus. Restituídos constantemente daquela roupa, daquele anel, da festa que o filho pródigo recebeu ao encontrar o Pai misericordioso, que todos nós recebemos certamente quando buscamos o sacramento da confissão. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua também participação. Até o próximo programa. Fiquem com Deus, paz e bem. Amado irmã, amado irmão, estamos encerrando o nosso programa desta quarta-feira. E nós queremos finalizar de forma cristã, demonstrando a nossa amizade por Jesus. Por isso vamos fazer um momento de oração. Eu peço a você que no seu íntimo pense nos sinais de morte, os males que afetam a sua família, a sua comunidade. Aqueles males que dividem a convivência, aqueles males que você sabe que impedem a sua vivência, o seu testemunho, que impedem a sua felicidade, que impedem o seu bem-estar. Esses males certamente não fazem parte do projeto de Deus. De forma especial, pedimos a Deus que livre a nossa juventude dos males das drogas. Mais e mais, a nossa juventude está desfigurada, marcada pelo sinal da morte causado pela droga. Famílias destruídas, casais
se separando, filhos perdendo a referência. Rezem comigo. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus e que essa bênção se estenda também aos nossos conhecidos, parentes, amigos que precisam das nossas orações. Desça sobre nós, pela intercessão da sempre Virgem Maria, nossa Mãe, e de São Francisco de Assis, a bênção do Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima quarta-feira com as bênçãos do Senhor. Paz e bem.